Bom, eu acho que a melhor definição de um corajoso é ter medo. Acho que não há nenhum corajoso, não há nenhuma pessoa que se diga eu sou corajoso e que não tenha medo. Está-te a mentir na cara. Acho que é preciso uma dose grande de medo para se ser corajoso. Olá, o meu nome é Maria Ana Barroso e este é o podcast Um Homem Não Chora. Nesta segunda temporada trago novos convidados e mais temas para continuar a conversa sobre a masculinidade, os prejuízos que a cultura machista trouxe também para os homens e o papel de todos na construção de sociedades mais igualitárias. O meu convidado de hoje é o fotojornalista João Porfírio. Nasceu em Portimão, tem 29 anos e é atualmente o editor de fotografia do jornal Observador. É o autor de uma das mais marcantes fotografias da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, que ilustra a fuga desesperada de muitos ucranianos da guerra que então acabara de começar. Esteve 75 dias naquele território, tendo o seu trabalho sido por diversas vezes premiado. No seu percurso conta ainda com a cobertura de outros cenários de catástrofe, como foi o caso da crise de refugiados na Europa em 2015, quando tinha apenas 19 anos de idade, ou da cobertura da pandemia em Portugal. É símbolo de uma das profissões que mais cola com o estereótipo do homem corajoso e forte, um repórter de guerra. Olá, João. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Obrigada. Obrigado eu. Por estares aqui. Sabes que, aliás, acho que falámos sobre isso antes de começarmos a gravar. Eu dei com uma entrevista tua que me surpreendeu bastante e me chamou muito a atenção e no fundo é por isso que estamos aqui hoje a conversar, porque tive a sorte de tu dizeres que sim. Duas coisas, ou seja, uma entrevista que tu dás ao Rui Maria Pego em que relatas o que foi a tua experiência de uma forma que me pareceu muito, como é que eu ia dizer, sem nenhum objetivo de dar uma ideia ou uma máscara sobre eu, repórter de guerra, fui e é verdade, foste e aconteceste, mas ou seja, mas dás conta também dos momentos mais difíceis, das fragilidades, da terapia que fazes e que reconheces que te ajudou, certo. O facto de já estás a fazer e portanto uma coisa muito despida de uma qualquer personagem que é dos filmes do que é um repórter de guerra e pronto, e entre outras coisas, claro, mas isso chamou muito a atenção nesta entrevista que tu deste. E eu começava então por perguntar precisamente que isto, não é? Quando nós pensamos em estereótipos de masculinidade e em profissões que de alguma forma simbolizam isso, repórter de guerra é uma delas, como eu disse de resto na introdução. E tu, que já o foste e que has de voltar a ser, parece-me, a estar em cenários destes, em que medida é que esta idealização corresponde à realidade? Sentes-te assim uma pessoa invencível e sem medos e... Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, mais uma vez. Não, a resposta muito direta à pergunta é obviamente que não. Deixa-me só, eu já estou a interromper o convidado que ainda agora começou a falar. Não estou de modo nenhum a menosprezar a coragem que é preciso para... Enfim, nem toda a gente tem o perfil para ir, mas... Coragem, dose de loucura, exatamente, dose de tudo doidice. Isso. Claro que sim, isso tudo junto. Culmina tudo e tudo cozido. Acho que é a receita perfeita para se ir em tranquilidade para um cenário desses. Só para início de conversa, eu acho que estes fóruns são bastante importantes para se falar um bocadinho do que é os bastidores de um jornalista, seja ele repórter de guerra ou seja ele outro tipo de jornalismo qualquer. Estes são os fóruns importantes para isso e, no meu entender, os únicos fóruns em que se deve falar sobre isso. E é por isso que sou muito crítico de os jornalistas que, no seu trabalho jornalístico, põem muito do seu cunho pessoal nas reportagens, seja televisivas, radiofónicas ou escritas. O leitor, o telespectador, o ouvinte não tem que saber aquilo que eu como, as poucas horas que eu dormi, ou o quão triste ou com quantas saudades é que eu tenho de casa. E por isso é que estes fóruns, é por isso que eu falo do meu ser e da maneira como eu me sinto e senti, e certamente me irei sentir noutras ocasiões, só aqui,
e não se espelha no meu trabalho jornalístico. Nenhum leitor do Observador, espero eu, percebeu aquilo que eu vou contar hoje aqui no meu trabalho jornalístico, porque eu acho que são sítios completamente diferentes, onde se deve falar sobre as coisas e claro, alertar para alguns tipos de problemas que nós também obviamente sentimos, mas no trabalho jornalístico o nosso foco tem que ser as pessoas que estamos ali a ouvir e a ver, e estes fóruns, por que não falar-se sobre aquilo que é as nossas problemáticas profissionais. O jornalista não é notícia, não é como bem sabemos. Isto tudo para quem... e baralhando, é aquela frase feita de que o jornalista não é notícia. Mas respondendo à tua pergunta, não, claro, os jornalistas, há uma expressão que eu não vou replicar aqui, mas que nós temos de ter medo, não é? Nós temos de ter receio. E isso é o que muitas vezes nos protege de algo de mau que possa acontecer num desses cenários tão voláteis. Hoje estamos seguros nesta cidade, amanhã na mesmíssima cidade pode estar um ataque iminente de larga escala e temos que ser evacuados numa coluna militar ou temos que fugir pelos nossos próprios meios. Portanto, o que hoje é seguro, aliás, o que à 1 da tarde é seguro, às 2 da tarde ou à 1h30 pode não ser. E portanto, nós evidentemente que temos de ter medo, ainda bem que o temos, porque o medo ajuda-nos a ponderar muito mais e com uma cabeça fria, ainda mais fria do que deve ser, alguns movimentos, algumas deslocações, algumas decisões que no quente e no imediato e no fervor da notícia, essas decisões podem ter um resultado negativo. E obviamente por isso é que é muito importante ter medo e é bom ter medo em cenários destes. Mas é também importante fazer com que o medo não nos paralise e sobretudo não ponha o nosso colega, neste caso eu fui sempre em parelha, ia sempre eu e um redator do Observador, fui com 3 pessoas diferentes, mas sempre em parelha, e o importante também nisso é que nós não nos ponhamos em perigo e sobretudo não pormos em perigo também o colega que está connosco. Porque a falta de controle desse medo ou a falta de controle desse pânico pode não só pôr-nos em perigo a nós próprios, mas também a pessoa que está connosco. Quem está connosco a trabalhar, não é? Claro. E quando tu pensas em ir para, no caso para a Ucrânia, quando pensas, quer dizer, quando és confrontado com quando é proposto isso, tu tinhas, e depois já vamos se calhar aprofundar isso, voltar a isto, tu tinhas já um diagnóstico prévio de stress pós-traumático. Certo. Não é? Associado à cobertura da pandemia, se não estou errada. E gostava de falar sobre isso. O que é que te leva a ir mesmo com esse diagnóstico? Acho que é importante também dar aqui um contexto prévio que acho que é importante também até para a conversa. Nós não somos propostos a ir para a Ucrânia. Todas as pessoas que foram para a Ucrânia, pelo menos no jornal onde eu trabalho, todas as pessoas que foram para a Ucrânia se propuseram elas próprias. Ou seja, é preciso ir alguém e aceitam-se voluntários. Exatamente. Okay. Nunca foi a direção, a direção nunca se pôs nesse papel de perguntar se quer ir. Pelas mais diversas razões que consigamos imaginar. Provavelmente há pessoas que teriam alguma dificuldade em dizer que não e iriam para um cenário daqueles não 100% confortáveis com a sua decisão. Portanto, várias razões que fazem com que a direção do Observador decida dessa maneira, que as pessoas que foram para a Ucrânia se propuseram elas próprias a ir para a Ucrânia e nunca foi proposto pelas chefias. E isso também é importante pela nossa sanidade mental e pela nossa segurança mental. Acredito que uma pessoa que não estivesse confortável a ir para um cenário de guerra, que fosse um tormento gigante, mesmo antes de ir, já estava a sofrer, não é? Portanto, isso é tudo aquilo que vai tudo em contra aquilo que eu disse na resposta anterior, que temos de ter medo, mas um medo ponderado e um medo racional. Em relação
À tua pergunta, desculpa. Ou seja, no fundo, tu tens uma história já quando... Da pandemia, exato. Não é? Da pandemia e do resultado do que foi esse choque emocional, não certo. é? De tratar o que tu trataste. Porque eu de facto foi-me diagnosticado o stress pós-traumático depois de muitos trabalhos e de muita cobertura, não só da pandemia. O meu pico, neste caso o meu down, foi diagnosticado aí, no fim da pandemia, mas claro, tudo para trás, não é? Todos os incêndios de Pedrógão, nós fomos dos primeiros a chegar, por exemplo, à Estrada da Morte. Eu vi a Estrada da Morte completamente despida de autoridades, ou seja, a Estrada da Morte, como as pessoas morreram naquela estrada, foi como eu a encontrei. Muita morte, muito sofrimento. E muita solidão, não é? Muita solidão. Há uma imagem que, por mais que tente apagar da imagem de uma filha, por exemplo, à procura do carro dos pais e à procura dos pais na Estrada da Morte, porque os carros estavam de tal maneira carbonizados e destruídos que a filha andava de carro em carro a tentar identificar o carro dos pais e a tentar, pelos cadáveres carbonizados, descobrir quem eram os seus pais. Portanto, logo aí, não é? Depois os incêndios de Monchique, muita destruição, muitas casas destruídas, claro, a invasão da Ucrânia veio depois, mas a pandemia, a crise de refugiados de 2015, portanto, tudo uma série de acontecimentos. E a pandemia foi vivida, pelo menos para mim, de uma forma muito intensa, porque eu não tive praticamente dia nenhum fechado em casa. Eu corri o país de les a les, fui para o estrangeiro cobrir a pandemia em França, Itália, em Espanha, fui em plena pandemia para os Estados Unidos a cobrir as eleições americanas. Portanto, e se o trabalho do jornalista e do fotojornalista sobretudo já é muito solitário, muito mais quando estamos em pandemia, que é solitário não só dos nossos colegas da empresa, mas de todo o mundo. De repente estamos na estrada, estamos na estrada completamente sozinhos, estamos nas ruas completamente sozinhos. Eu lembro perfeitamente nos primeiros dias de pandemia, quando toda a gente de facto estava em casa e até havia aquela recomendação dos passeios higiênicos de passear o cão só a determinadas horas. Exatamente. Eu lembro-me que a primeira vez, eu vivo perto da Alameda, no centro de Lisboa, lembro-me perfeitamente na primeira vez em que estou a descer a Alameda de carro, e a Alameda completamente deserta, despida de pessoas, começo a chorar copiosamente. Foi a primeira vez assim que me senti completamente sozinho. Portanto, eu estava na cidade de Lisboa a andar de carro completamente sozinho. E aí, claro, isto acumular a trabalhar sozinho, a fazer muitos trabalhos, a pandemia pouca coisa trouxe de bom, portanto trouxe muita morte. Eu fiz muitos trabalhos sobre a morte, tratei muito a morte, a falta de dignidade dada aos cadáveres que morriam de Covid-19, a falta de espaço nos cemitérios, a falta de espaço nas morgues, os funerais que eram feitos sem familiares. Eu fiz muitos trabalhos sobre isso e claro que cheguei a um ponto em que eu vivo perto do cemitério do Alto São João, ali, não é? Portanto, a Alameda, ali muito perto. É muito perto. E, portanto, os meus movimentos de casa, trabalho, muitas vezes passavam por aí. E eu deixei de conseguir passar perto do cemitério, por exemplo. Mas tu chegaste a fazer reportagem no cemitério? Fiz muito, tive muito tempo no cemitério do Alto São João. Alto São João é o maior cemitério. Os tais funerais sem ninguém. Não havia espaço. A dada altura não havia espaço no cemitério do Alto São João para sepultar tantos cadáveres. O forno, isto é uma coisa muito, muito gráfica de se contar, mas o forno para cremação é recomendado que só trabalhe 8 horas. Estava a trabalhar 12, portanto, um forno que estava em funcionamento 12 horas sobre 12 horas a cremar cadáveres. Não havia uma dignidade dada ali às pessoas que tinham morrido, portanto, tudo isso, toda essa carga que a morte já traz,
E o próprio cemitério já traz, as morgues já trazem, os contentores frigoríficos. Eu entrei em contentores frigoríficos que não tinham o mínimo de condições, não eram refrigerados, não tinham luz. Os funcionários dos hospitais e os funcionários das morgues tinham que estar com as suas luzes de telemóvel a abrir saco a saco para tentar identificar a Dona Maria, o Sr. Manel, o Sr. José, para entregar à família o cadáver. E houve, como se lembrarão, muitas trocas de cadáveres nessa altura, porque de facto não havia condições nenhumas. Empenhei-me muito em denunciar essas faltas de condições e, claro, e depois isso teve uma consequência direta na minha vida, que eu tentei evitar ao limite, que fosse uma coisa palpável, e pensei, isto tenho 3 dias de folga ou uma semana de folga e isto passa, mas e depois surgiram várias coisas que me iniciaram que de facto isto não é normal, os pesadelos, a falta de fome, a vontade de não sair da cama, os pesadelos em sonhar com a minha morte. Eu sonhava que estava no meu próprio funeral, eu sonhava que estava eu próprio deitado num caixão. Portanto, o meu trabalho estava a ser levado a um extremo gigante. E aí procurei ajuda mesmo ainda linear. Por cima, desculpa a nota, só quando nós falamos de trauma, a sensação de ausência de controle, de impotência, não é? Certo. No fundo, de repente és confrontado com um conjunto de coisas que é pesadíssima e num cenário entre a catástrofe e a distopia em que está tudo fora de repente de controle e de tudo. Claro que isto... claro que há maneiras de um ser humano tentar evitar isto, não é? Ir sair com os amigos, ir sair à noite, beber uns copos, ir viajar com os amigos de férias, mas lembremos-nos que estávamos numa altura em que nada disto era possível. Todos os meus escapes que hoje tenho e que na altura, antes da pandemia, tinha e que nós todos tínhamos, estamos mal dispostos, vamos beber um copo com uma amiga, com um amigo, vamos sair à noite, vamos à praia, vamos a um museu, vamos ver ao cinema. Tudo isso era impossível naquela altura. Portanto, a minha vida era este trabalho super denso, casa, trabalho super denso. Sendo que, quando estavas a dizer qualquer ser humano ou tem outro... Mesmo que tivesse isso tudo, não, sim, já seria uma coisa muito complicada para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano já seria denso por si só, exatamente. Não é? Hoje, se eu estivesse a fazer isso, já seria denso. Mas lá está, eu hoje teria feito essa reportagem, mais logo à noite, se calhar, olha, não estou muito bem, convidava 2, 3 amigos e íamos jantar. E aquilo amenizava, se calhar tinha sido uma dor mais prolongada no tempo, porque... às 3 da tarde estou mal, mas às 8 da noite já posso estar um pouquinho mais animado. Exato. E aquilo era um estado constante de tristeza, de não saber bem o propósito de eu estar a fazer aquilo. Claro que pus tudo em causa, não é? O propósito da minha profissão, o porquê que eu estou na rua e as outras pessoas não, porque que eu também não posso estar em casa, mas eu também não queria estar em casa. Portanto, aqui... Se eu sou jornalista, é para aquilo, é para contar aquelas histórias, é para estar fora de casa quando toda a gente não pode sair de casa. Eu encarava muito, eu vesti muito a camisola de eu quero ser os olhos das pessoas que estão fechadas em casa, quero que as pessoas em casa saibam o que se passa fora de portas, por mim, claro, pelos meus colegas, mas que eu quero ser um contributo para isso. E eu levei muito isso ao extremo. E pronto, isso tive depois consequências psicológicas grandes. Não diria graves, mas grandes, mas que foram controladas, foram diagnosticadas, e foi de facto um tratamento de choque. Tive apoio psicológico, apoio psiquiátrico. É importante ressalvar, e acho que até pode servir de exemplo para outras empresas, tudo isto custeado a 100% pela empresa. Sim. A empresa disponibilizou desde o dia 0 da pandemia, não só a mim, mas a todas as pessoas que trabalham no Observador, mandou um e-mail geral para a empresa a dizer: existe este psicólogo, se precisarem, este é o número de telefone, ninguém sabe se vocês vão, ninguém sabe se vocês não vão, ninguém sabe quantas vezes vão, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia vocês vão. Sim, apoio só nos vai chegar incondicional no final do mês a conta para pagar. Portanto, completamente anónimo. Os meus diretores sabem hoje que eu fui, e a administração sabe, porque falo, porque chegou uma determinada altura em que disse
que recorri a isso. Sim, mas há um sigilo profissional dos profissionais de saúde mental que têm que ter também. Claro. E a própria empresa assegurou isso aos trabalhadores, do género, mas eu não vou porque tenho medo que eu não quero que alguém ache que eu vou, que está a gastar dinheiro comigo e eu não quero que saibam que eu preciso desta ajuda. Pronto. Isso tudo foi salvaguardado. E pronto, isso ajudou bastante, porque sabemos todos que saúde mental é muito cara, e isso nunca foi um problema, não é? Nunca foi um problema eu procurar ajuda e preocupar-me se tenho comida ao final do mês ou se preciso pagar o psicólogo. Portanto, sim. Isso foi um problema que felizmente nunca existiu devido a isso. Isso também podia acrescentar claro, pressão pressão e o não querer ir, não é? Ou querer ir poucas vezes. Só para ter noção, eu ia 2 vezes por semana. Pois, uma hora. Estavas num sofrimento muito grande. Então eu ia 2 horas por semana. Claro. E à terça e à quinta. Pois. Eu depois lembro-me, espero eu, daquilo que te estava a perguntar, depois acabámos por aprofundar mais esse teu episódio. Não, eu é que se calhar comecei já mais à frente. Mas já agora, por curiosidade, quando ficas a saber, portanto, logo naquele primeiro momento, que há esse tipo de ajuda, o que é que tu pensavas em relação a isso? Imagina. Eu demorei 2 anos. Pois, ou seja, isto para mim nunca vai... Mas porquê esta ajuda? Ou isto para mim não sei. De todo, que eu já tinha estado em psicólogos. Ok. Antes. Portanto não era uma coisa com a qual tu já tinhas tido sim, algum já tinha tido algum contacto. Muitas vezes as pessoas não têm tudo, não é? Criam ideias na cabeça e não têm, sim. Já tinha tido algum contacto, entretanto, por outras razões. Deves saber melhor que eu, mas as coisas são... os tratamentos ou as sessões têm um término, não é? Sim. Já me disseram várias vezes, eu não tenho curso de psicologia, mas já me disseram várias vezes que é bom, de X em X anos, mudar ou até parar, fazer uma interrupção, porque não é? Uhum. E foi o que aconteceu. Portanto, eu já tinha sido acompanhado por uma psicóloga, entretanto saio, a pandemia começa e nunca tinha pensado muito nisso, mas fiquei bastante contente de ver essa hipótese. Falei com toda a minha equipa, está aqui, se precisarem, incentivei, malta, eu não vou saber, nem a nossa direção vai saber, ninguém vai saber, por favor, usem, se precisarem, incentivei muito a isso e não tive problema nenhum, nem dúvida nenhuma, que era lá, que se eu tivesse algum problema, era lá que eu iria. Tive alguma resistência ao início, porque lá está, como eu tinha dito há pouco, isto basta 2 dias de folga ou uma semana de folga e pode ser que isto passe, que isto melhore, mas claro, depois a coisa começou a arrastar de uma maneira muito grave e muito má para mim e procurei ajuda e o diagnóstico foi tinha que ser aquele e tinha que ser dito daquela maneira. Na altura o psicólogo foi muito direto e muito sem papas na língua. E disse-me muito diretamente que eu tinha um problema grave e que eu tinha que parar imediatamente o que estava a fazer. Trabalhar de todo. E pronto, foi isso. Depois de vários meses de tratamento, alternado com um psiquiatra, recomendado também pelo psicólogo, parei bastante tempo e pronto, esse tempo fez-me bastante bem. Eu, para além disto tudo, eu criei uma relação com o meu trabalho muito pouco saudável, no sentido em que, e eu ainda hoje sou, muito viciado no trabalho. Eu não consigo não passar o dia inteiro a ver notícias. Eu não consigo não estar permanentemente a saber o que se passa no mundo, ou no país. Não consigo, ainda hoje não consigo, hoje de uma maneira mais saudável e menos tóxica, mas não conseguia na altura e também esse tratamento também veio um bocadinho limpar essa toxicidade que também tinha à volta do meu trabalho.
E dar-te, se calhar, outras ferramentas. Aliás, tu quando falas depois no período em que estiveste na Ucrânia, há ali um momento em que tu próprio, ou seja, consegues perceber os sinais de alerta e ter algum... Sim, ir buscar outra vez essa ajuda, porque de facto aquilo, a Ucrânia, como se calcula, e basta ver a televisão ou ler jornais para isso, é uma coisa muito dura, não é? É dura de se estar, e depois acontece uma coisa que é muito difícil de controlar, que é a normalização na guerra. A primeira vez que eu ouvi uma sirene foi duríssimo, foi assustador. A primeira vez que vi uma pessoa morta, torturada no chão, foi assustador. A primeira vez que eu vi um bombardeamento a pouquíssimas centenas de metros de mim foi assustador. Mas a partir do momento em que isso se torna o normal, chega a um ponto em que normalizamos a guerra. O psicólogo diagnosticou como, isto de facto há coisas na tua vida que tu tentas pôr debaixo do tapete com este tipo de trabalhos. Tu tentas um bocadinho como camuflar a tua eventual dor com a dor dos outros. Na Ucrânia, acredito que na pandemia possa ter acontecido na Ucrânia, como na crise de refugiados. De facto, isso que tu dizes da adrenalina, isso acontece, é uma coisa que é muito viciante. Para mim, enquanto fotojornalista, eu gosto de estar em cenários onde a paz não impera, gosto de estar em cenários onde a imprevisibilidade impera. Eu gosto de estar em cenários que me desafiam. Eu trabalho muito melhor sob pressão, sinto que sou um melhor jornalista sob pressão. Portanto, coisas controladas, faço-as, mas não me estimulam tanto profissionalmente e pessoalmente, claro, e considero-me um jornalista que trabalha bem sob pressão, consegue sob pressão pensar, decidir e tentar ter a melhor decisão, muitas vezes é errada, mas também acho que considero algumas vezes certa. E há colegas que me dizem abertamente, eu não consigo em momentos de pressão, em momentos de imprevisibilidade máxima, decidir coisas ou tomar uma decisão, e eu acho que tenho essa capacidade e gosto muito disso, gosto muito de ter essa capacidade e estimulo muito o desenvolvimento até dessa capacidade de decidir sob pressão e sobre ter 1000 coisas para fazer e ter 1000 decisões para tomar em pouquíssimo tempo. E depois, claro, dá-me muita adrenalina a nível pessoal, a cobrir conflitos e cobrir coisas que me estimulem enquanto pessoa, não é? Também é preciso... Sim, há um sentido de missão. E obviamente, o sentido de missão, isso está implícito. Está implícito, sem dúvida que sim. Está implícito na minha profissão, senão provavelmente não seria jornalista, seria outra coisa qualquer. O espírito de missão e a missão de contar e ter aquela responsabilidade de mostrar às pessoas aquilo que as pessoas não conseguem ver porque não estão lá, e contar as atrocidades que acontecem, neste caso na Ucrânia, ou denunciar a violência policial nos Estados Unidos sobre os negros, porque as pessoas não estão lá. Portanto, existe essa necessidade também, essa sede de contar às pessoas aquilo que se passa no mundo e, claro, dar a minha visão pessoal, transpondo para a visão pessoal do que são os vários acontecimentos no mundo e no país. Claro, e o papel que isso tem depois a denunciar situações e esperamos nós tentar que isso tenha algum efeito, não é? Em termos de mudança. Tu ou seja, tu acabas por ter esse percurso, portanto o contacto com profissionais de saúde mental já era uma coisa que não, ou seja, não havia estigma propriamente associado, nem aquela coisa de eu não faço porque isso não é para mim, ou seja o que for, que nos leva às vezes a resistir quando precisamos. Tenho muitos amigos não precisar. Que falamos sobre isso. Sim, que bom. Portanto, isso não é um tema sequer tabu no meu grupo de amigos. Sim, não é, geracionalmente é uma... Sim. E quando tu vais convivendo com outros repórteres de outros países que eventualmente já tiveram também, não quer dizer que seja uma inevitabilidade, mas
Mas imagino que haja outros que já tiveram episódios, já passaram por experiências que lhes trouxeram trauma enorme e stress pós-traumático. Como é que realidade é que tu encontras lá fora? São os durões? São pessoas que também... É muito engraçado, porque... Isto sou eu, lá está, eu venho dizer e tentar desconstruir estereótipos e eu própria, cá estou eu com os meus. Mas é muito curioso porque, de facto, mais um exemplo de como os portugueses, ou os europeus, diria até, estão bastante atrasados na maneira como lidam com saúde mental ou a necessidade de ter apoio de saúde mental, porque eu tive com vários americanos, tive várias semanas em Kiev, no mesmo hotel, com vários jornalistas americanos da Fox, da CNN Internacional, da Sky, do New York Times, e é engraçado porque muitas destas delegações de televisões e jornais que se mudaram literalmente para Kiev naquela altura, tinham consigo, não só nas televisões neste caso, maquilhadoras, cabeleireiros, operadores de câmara, produtores e um psicólogo. Portanto, era incluído na comitiva de pessoas que vêm dos Estados Unidos de propósito para a Ucrânia para fazer uma cobertura de guerra, a inclusão de um profissional de saúde mental para, se os jornalistas, o produtor, seja quem for, quiser. O Observador disponibilizou isso, mas de uma forma mais... claro, os meios são outros. Os meios são outros, portanto eu tinha através de videochamada, mas sim, existe uma normalização gigante. Os jornalistas dão entrevistas e falam sobre isso, escrevem livros. Falar de saúde mental, eu estive na Bósnia, estive no Iraque, estive na Síria, estive no norte da África, estive em todo o Médio Oriente e tive este problema, tive aquele problema e fui tratado por esta pessoa, fui tratado por aquela pessoa. Sim. Portanto, existe uma grande abertura para falar sobre esse tema e isso nota-se bastante quando se convive com eles. Eles parecem assim uma espécie à parte, exato, sim, mas quando se convive com os gurus do jornalismo mundial, tive a sorte de me cruzar com os grandes rostos do jornalismo da atualidade norte-americana e eles lidam muito com isso e muito naturalmente. Está ali o psicólogo, que é como se tivesse um repórter de imagem ou um redator, é um colega nosso e está aqui para nos ajudar. E lá está, não se veem como seres necessariamente invencíveis ou que têm de engolir tudo. De todos. Sim. Tu estavas a falar nos homens com quem convives, no teu grupo de amigos e colegas, etc., e a dizer que isso é muito natural nessas pessoas com quem te cruzas. Achas, portanto, que as coisas, ainda que se calhar comparado com outros países, em alguns casos comparamos pior, noutros melhor, enfim, claro. Mas achas que há mesmo uma mudança a esse nível? E aqui falo em concreto dos homens. Certo. Okay. Eu tenho mais amigas mulheres a fazerem terapia. Okay. Mas também tenho vários amigos homens a fazerem terapia. E falamos disso de uma forma muito desprendida. Até colegas diretos de trabalho. Eu ligo para fazer uma marcação de um trabalho e é-me dito do outro lado, já me foi dito várias vezes, essa hora não posso, tenho psicólogo. Homens a responderem-me isto. Ok. E, claro, teres psicólogo ou teres um ortopedista ou dentista, para mim dá-me igual. Obviamente, não podes, pronto. E existe, isto para dizer que existe uma grande naturalidade a falar sobre isso. Mas também, por qualidade ou defeito da profissão, tenho, e infelizmente mas também por consequência do tal vício da profissão e do tal de estar tão envolvido na empresa onde trabalho e nos amigos que fiz no trabalho, não só na minha redação, mas noutras redações, no público, por exemplo. Tenho grandes amigos também aqui e
Ou seja, tens uma amostra que pode não corresponder totalmente à realidade, enfim. É isso, porque é uma bolha, é não, uma bolha, não deixa de ser uma bolha. O facto de eu ter poucos amigos fora da bolha jornalística pode-me dar a entender uma ideia errada. Eu, provavelmente, sair da minha bolha e for para um grupo de amigos onde eu não estou tão facilmente inserido, se calhar vou ficar chocado com o que vou lá descobrir, e se calhar se eu vier aqui para a semana digo-te uma coisa completamente diferente do que estou a dizer hoje. Mas o facto de eu estar tão dentro da bolha, só posso falar pela minha bolha, não é? Mas o facto de eu estar tão na minha bolha de amigos muito próximos, amigos de casa, que são grande parte deles jornalistas, ou já foram jornalistas, faz com que nós tenhamos uma abertura para falar sobre as coisas de uma forma mais desprendida e mais natural. E isso admito que pode me dar uma ideia errada daquilo que se passa fora da bolha, mas o que é certo é que dentro da minha bolha e pela bolha jornalística posso dizer que não há qualquer preconceito e bem sobre isso. Sim. Pelo contrário. E já não se fala só de bola de trabalho e de... Sim, não, isso já não é um tema só, não é? Existe, é visto com uma grande naturalidade. Sim, não como uma fraqueza. Como uma fraqueza. Ou uma mania. Também às vezes ouço isso. Uma mania. Agora anda tudo a fazer terapia. Sim. Mas vê-se com uma grande naturalidade esta semana não venho. Não vou trabalhar, esta semana não vou trabalhar. Sim. E porquê? Não estou bem. E na semana seguinte, se ele ou ela quiserem falar sobre o que aconteceu, ou se quiserem explicar porque aconteceu ou não, acaba sempre por acontecer em conversas de amigos explicarem porquê, mas nunca é logo no imediato. Isso aconteceu comigo também. Praticamente ninguém soube que eu estava fora do jornal até eu querer que se soubesse. Ou não é eu querer, é eu não me importar. Sim, claro, é uma informação tua. Claro. Isso aconteceu. Como é que, não sei, no fundo estou a perguntar-te isso também, como é que foi o meio em que tu foste criado e as tuas circunstâncias, mas de que forma é que tu achas que a terapia, para além depois do meio profissional onde te inseres, que também nos abre horizontes, de que forma é que tu achas que a terapia mudou a forma como tu olhas para o que é ser homem, para a masculinidade? Eu estou a fazer esta ligação porque, enfim, em contraponto com uma ideia do homem que não fala das suas questões, de emoções, pronto. Ou seja, quão distante estás tu hoje do que te foi incutido em miúdo, no sítio onde vivias, em que apesar de tudo o Portimão é um meio mais reduzido que Lisboa. Mais pequeno, sim. Eu acho que tive uma sorte gigante. A minha mãe, neste caso, mãe solteira, filho único, portanto, aqui uma adoração gigantesca. Exatamente, menino da mamãe. Dona Celeste. Sim, sem dúvida, sou um menino da mamãe e serei sempre. Com muito orgulho até. Mas tive muita sorte, fui muito protegido dessa masculinidade tóxica, que muitas vezes é incutida aos filhos homens pelos pais homens. Sim, exatamente. Ou aos tios homens que incutem aos sobrinhos homens. Mas olha que sim. Eu fui muito protegido aí. E acho que embora às vezes as mulheres também, eu percebo o que dizes, é diferente, mas as mulheres às vezes também, nós, e eu sou mãe também, às vezes podemos seguir sem querer, sem querer, sim. Tive a sorte disso não acontecer comigo, muito pelo contrário. E lá está, o facto, eu acho que beneficiei de a minha família ser eu, a minha mãe e na altura a minha avó, portanto só mulheres à minha volta e pequena, e beneficiei de todo, ou seja, a vida fez uma peneira a ela própria da masculinidade tóxica que podia ser incutida enquanto criança ou jovem, pré-adulto, não é? Que eu saí de casa da minha mãe aos 17, dos 17 para os 18 anos, foi quando vim para Lisboa. Para Lisboa. E acho que essa peneira protegeu-me, essa peneira natural
de só estar rodeado por mulheres, protegeu muito nesse sentido. E o facto de ter muitas mais amigas mulheres do que amigos homens, também acho que me protegeu muito nesse sentido. E portanto, quando nunca tive aquela coisa de a saúde mental ou a procura de ajuda na saúde mental é uma coisa de fraco, um papel qualquer. Sim, uma coisa de fraco ou uma coisa de mulher, ou uma coisa, eu acho que eu nunca pensei nisso, nunca mesmo pensei nisso. Até porque eu estou-me a borrifar só homem, se sou mulher, ou se sou isto ou aquilo, se eu preciso de ajuda vou procurar, estou-me a borrifar de se as pessoas acham... E portanto sempre foste acolhido nas tuas tristezas, nas tuas... Sim, acolhido no sentido em que eu só contava aquilo que queria, não é? Portanto, as pessoas acolhiam-me, as pessoas da minha mãe. Mas era ok, enfim, fosse o que fosse o teu estado de espírito ou a tua manifestação. Sem dúvida, nunca encarei uma coisa de ir ao psicólogo, uma coisa de mulher ou uma coisa de fraco. Sim, e não só o psicólogo, ou seja, mesmo a vivência em casa, a fragilidade. Não ouvires o faz-te um homem ou... Sim, não. Nunca tive isso, felizmente. Tive uma sorte, beneficiei de uma família destruturada, digamos assim, mas altamente estruturada pela minha mãe, pela minha avó, acho que mais estruturada que aquilo era impossível, mas beneficiei do facto de não ter um pai presente, não ter um tio presente, não ter um padrinho presente, não há uma figura masculina assim, de referência seja que fosse qual fosse. Sim. E acho que beneficiei disso. Não quer dizer que as pessoas que tenham essa figura masculina na sua vida sempre presente do início ao fim tenham sejam necessariamente... Exato, mas eu acho que beneficiei, porque minha mãe, foi pai, foi tio, foi tia, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que o menor das preocupações dela era tentar tornar-me ali um durão, um machão, exatamente, sem mal educado ou até rude ou desprezante das mulheres. Eu sou completamente defensor dos direitos das mulheres. Para ti sempre foi natural que assim fosse, não é? Porque vivi no seio de mulheres. Exatamente. E isso também ajuda, não é? Também, exatamente. Lá está, benefício de uma coisa que na altura em que somos adolescentes é chato, não é? Aprenda do pai, aprenda dia do pai. Tá bem, agora vou dar a prenda dia do pai. Sim, há ali uma ausência, mas o meu pai não me liga. Eu vou dar para quê que eu estou aqui a fazer a prenda dia do pai? Deviam acabar com isso, isto é a minha opinião. Com o dia do pai e o dia da mãe. Também acho. Mas na altura pesa, não é? Nós somos por miúdos, isso mesmo. Na altura pesa, porque nós não sabemos aquilo que as crianças têm em casa. Exatamente. E na altura pesa, mas agora olhando para trás, está ótimo. Fogo. Queria era que todas as mães fossem como a minha. Fossem como a tua. Eu terminava perguntando-te o que é que tu achas então que é ter coragem? Tu que estiveste vais estar em cenários onde é preciso. O que é ser-se corajoso? Bom, eu acho que a melhor definição de um corajoso é ter medo. Acho que não há nenhum corajoso, no meu entender, não há nenhum corajoso, não há nenhuma pessoa que se diga eu sou corajoso e que não tenha medo. Está-te a mentir na cara. Sim. Está-te a mentir na cara. No meu entender, acho que é preciso uma dose grande de medo para ser corajoso. Dou um exemplo muito concreto. Estamos numa guerra. Há a possibilidade de irmos à linha da frente ter com os militares. Se eu não tiver medo, eu vou ser inconsciente ao ponto de afastar-me dos militares e ir eu pelo meu pé. Eu vou para ali porque me apetece, porque ali é que estão as bombas, ali é que estão os tiros, eu quero ir para ali. E eu vou fazer um brilharete, não sei o quê. Eu acho que um corajoso, uma pessoa de facto corajosa, é aquela que tem muito medo e que pondera o facto de ter medo com o dever jornalístico, não é? Agora eu estou a falar... Sim. E se for preciso diz não, eu tenho medo não. E acho arriscado. Eu e os meus colegas dissemos várias vezes que não. A nós próprios. Não que em Lisboa estivesse, vai para ali, vai para ali. Nunca, pelo contrário, até bem pelo contrário, não vão para ali, não vão para ali. Mas a nós próprios, nos nossos conclaves noturnos, com imensos cigarros, nos lobbies dos hotéis, decidimos a nossa vida, epá, vamos para lá, faz sentido, epá, se calhar melhor não, se calhar esperamos mais um dia.
parece uma boa... E pronto, uma excelente definição. Acho que é um corajoso, acho que é uma pessoa que tem bastante medo. Ou medo, pronto. Obrigada, João. Obrigado. Foi ótima a conversa. Obrigado, foi ótimo. Este episódio foi editado por Inês Rocha, com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.